Hoje eu quero abordar um tema que muitas pessoas têm comentado ultimamente. Alguns de vocês me pediram para falar sobre isso e eu achei importante trazer essa reflexão. Qual é, de fato, o papel da igreja na vida das pessoas? Sabemos que existem diversas religiões e igrejas, cada uma com sua forma de ensinamento diferente. Se compararmos com a época de Jesus, hoje há muito mais opções e abordagens. No entanto, apesar dessa diversidade, o papel da igreja deveria ser único: transmitir a verdade divina e guiar as pessoas na fé. Mas será que é isso que estamos vendo nos dias de hoje? A realidade mostra um mundo religioso bastante dividido, com diferenças não apenas nas pregações e formas de adoração, mas também no comportamento de líderes religiosos. Muitos desses líderes, mesmo envolvidos em escândalos e controvérsias, continuam sendo seguidos e venerados por fiéis. Diante disso, eu deixo aqui um alerta. Tenham cuidado com os falsos profetas mencionados na Bíblia. Eles viriam e acreditem, já estão entre nós. Muitas igrejas têm demonstrado essa realidade, mas afinal, qual deveria ser o verdadeiro papel da igreja? Antes de seguir com essa reflexão, quero reforçar que esta é a minha opinião pessoal. Vivemos em um país democrático, onde cada um tem liberdade para expressar seus pensamentos nos comentários, desde que haja respeito. Somos todos cristãos, mas cada um tem sua forma de interpretar e viver sua fé. A igreja tem como principal missão transmitir as escrituras e os ensinamentos deixados por Deus desde a criação do mundo. Quando Jesus veio à Terra, qual foi a sua maior mensagem? O amor puro e verdadeiro. No entanto, vemos que esse amor tem sido pregado de formas muito diferentes por alguns líderes religiosos. Muitas doutrinas acabam distorcendo os ensinamentos originais e promovendo ideias que pouco têm a ver com o que Jesus realmente pregou. Jesus morreu por nós, nos ensinou a amar ao próximo, a perdoar, a buscar arrependimento e a fortalecer nossa fé. Ele não veio cercado de riquezas, não nasceu em um palácio, mas viveu e partiu deste mundo com humildade, obedecendo à vontade do Pai. Isso nos ensina que grandeza não está no ouro, na prata ou nas posses, mas na essência e no coração sincero. Existem pessoas ricas, extremamente humildes e outras cheias de soberba. Da mesma forma, há líderes religiosos que realmente vivem a fé e outros que buscam apenas o próprio interesse. Por isso, é essencial refletirmos: será que o papel da igreja tem sido cumprido da maneira correta? Vocês que frequentam diferentes igrejas e religiões precisam se perguntar: o que essa igreja tem mudado na minha vida? Afinal, quem busca as igrejas não vai apenas para ouvir palavras bonitas, vai em busca de conforto, paz e direcionamento. A grande maioria das pessoas que frequentam cultos e missas está com o coração necessitado de algo maior. Quantas vezes alguém ouve uma pregação e sente que aquela palavra foi direcionada para ela? Isso acontece porque muitas vezes estamos em busca de respostas, de uma mensagem que nos fortaleça. Nem sempre há alguém próximo para oferecer esse apoio. Há aqueles que leem a Bíblia, mas não compreendem seu significado. Outros sequer têm condições de ler, seja por dificuldades de entendimento, por limitações físicas ou por falta de instrução. A igreja tem um papel fundamental, mas precisamos discernir se ela está cumprindo esse papel corretamente. Afinal, a verdadeira missão da fé não é enriquecer líderes nem criar divisões, mas sim aproximar as pessoas de Deus e de seus ensinamentos mais puros. Existem diversos tipos de pessoas e muitas delas buscam a igreja para encontrar conforto. No entanto, com a ascensão das redes sociais, e eu que trabalho diretamente com elas, vejo isso de perto, tem se tornado cada vez mais evidente um verdadeiro show de horrores. Falsos profetas surgem a todo momento e certas práticas dentro das igrejas simplesmente não condizem com os ensinamentos que deveriam ser pregados. Danças fora de contexto, sem qualquer relação com a mensagem bíblica, roupas que líderes religiosos utilizam e que destoam completamente do ambiente em que estão inseridos.
tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Hoje, infelizmente, parece que está tudo liberado. As coisas estão saindo do controle. Enquanto algumas igrejas soltam demais a corda, permitindo que os fiéis se percam, outras fazem exatamente o oposto. Seguram a corda tão forte que ela se transforma em um chicote, punindo e reprimindo os próprios membros. E é aí que surge a questão: punir é o papel da igreja? Humilhar e castigar fazem parte da missão cristã? Quantas vezes já vimos situações em que alguém comete um erro e, ao invés de ser acolhido e orientado, é julgado, isolado e excluído? Basta entrar em algumas igrejas para perceber olhares tortos, cochichos e condenações veladas. Mas será que isso é o que Jesus fazia? Durante sua passagem pela terra, há algum relato de que ele humilhou alguém? Pelo contrário, ele caminhava entre os pecadores oferecendo perdão e ensinamento. Mas aqui entra um ponto essencial. O perdão que Jesus pregava não era um passe livre para continuar errando. Muitas igrejas hoje ensinam que Deus perdoa tudo, a qualquer momento, sem nenhuma consequência. Mas a mensagem de Jesus sempre foi clara: vá e não peque mais. O perdão vem com um compromisso de mudança. Não se trata de errar repetidamente e esperar que a misericórdia divina seja infinita sem qualquer transformação de vida. O problema é que muitas vezes olhamos para os erros pequenos e esquecemos das falhas maiores. Fofocas, pequenas desavenças, são coisas humanas, mas quando alguém age de forma maldosa contra o próximo, se vinga, comete injustiças e depois pede perdão apenas para repetir os mesmos erros, acha mesmo que as consequências não virão? Tudo tem uma medida, não dá para errar sempre e acreditar que não haverá um preço a pagar. O deserto chega para todos. É por isso que devemos buscar estar cada vez mais próximos dos ensinamentos de Jesus. Nunca seremos como ele, mas podemos seguir seus passos com humildade e coração sincero. As igrejas não foram criadas para serem carrascos da fé. Elas não deveriam julgar, humilhar, banir ou expulsar pessoas. Sim, elas podem fazer isso com base nas suas próprias regras, mas deveriam? O papel da igreja nunca foi o de condenar, mas sim o de ensinar e acolher. Por isso, quem frequenta uma igreja precisa refletir. Isso que estou seguindo faz sentido para mim? Concordo com o que está sendo pregado aqui? Muitas pessoas dizem: eu vou pela palavra, não pelo líder. Mas e se a palavra vier de alguém cuja vida não reflete os próprios ensinamentos? Se essa pessoa não dá o exemplo, se ao invés de guiar, ela castiga e oprime, será que realmente deveria estar guiando ovelhas? E você, será que deveria estar nessa igreja? Pense bem sobre o caminho que está seguindo. Muitos escândalos envolvendo líderes religiosos surgem a todo momento, e mesmo assim, muitas pessoas continuam frequentando as mesmas igrejas, ouvindo as mesmas pregações, seguindo aqueles que, em alguns casos, já estão condenados ou sendo processados. E o pior, fazem isso sabendo da verdade. Isso é cumplicidade. Se você toma conhecimento de um escândalo, de uma prática errada, de uma injustiça e ainda assim continua ali, sentado no mesmo banco, ouvindo e aceitando tudo como se nada tivesse acontecido, você está, de certa forma, validando aquilo. Uma coisa é não saber. Quando alguém desconhece a verdade, é apenas uma pessoa sem informação. Mas quando já se tem o conhecimento, e mesmo assim se escolhe permanecer naquele ambiente, então passa-se a ser cúmplice da situação. Não adianta pensar: ah, mas eu não fiz nada de errado, isso é problema do líder religioso, ele que resolva. Não é assim que funciona. Se você vê algo errado e aceita, você compactua com aquilo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Recentemente vi um post de um líder religioso que dizia: seja como a garça que anda na lama sem se sujar. Muita gente achou engraçado, mas essa ideia é equivocada. A verdade é simples: quem anda na lama inevitavelmente se suja. Um passado de escolhas erradas não some simplesmente porque a pessoa tenta fazer algo de bom depois. As marcas ficam.
É claro que todos podemos mudar, que o arrependimento verdadeiro transforma vidas, mas a realidade é que tudo o que fazemos deixa rastros. Por isso, devemos fazer de tudo para andar no caminho de Jesus, para amar ao próximo com sinceridade. Perfeitos jamais seremos, mas podemos nos esforçar para valorizar as coisas de Deus e seguir os ensinamentos dele. E a pergunta que todos devem se fazer é: a igreja que estou frequentando realmente trouxe algo positivo para a minha vida? Muitas igrejas trazem sabedoria, transformação e cura. Isso prova que existem sim igrejas comprometidas com a verdadeira missão: espalhar amor, bondade e humildade. Mas, infelizmente, também existem muitas que fazem o contrário, separando pessoas, criando divisões dentro da própria fé. Quando Jesus pediu para construir o primeiro templo, ele não fez distinção entre ricos e pobres. Sua casa era para todos. Não existiam áreas VIPs, sessões exclusivas, lugares reservados para os que tinham mais dinheiro. A fé não pode ser um bloco de carnaval com camarotes para os privilegiados e assentos duros para o resto. Mas hoje, algumas igrejas criam essas divisões, separando aqueles que podem pagar mais daqueles que não podem. Se uma igreja adota esse tipo de prática, e você sabe disso, mas continua frequentando, você está aceitando e validando essa injustiça. Não importa se você está sentado na área mais simples e não se beneficia disso, o fato de estar lá, vendo e permitindo que isso aconteça, já faz com que você faça parte do problema. A verdadeira igreja de Cristo não tem muros entre seus fiéis. O templo de Deus é para todos. Qualquer coisa diferente disso é apenas um reflexo das vontades humanas e não dos ensinamentos de Jesus. Quando você presencia algo errado e escolhe ignorar, saiba que isso não agrada a Deus. É como testemunhar um crime e dizer: "Ah, não fui eu, não vi nada, não sei de nada", quando na verdade você viu. A Bíblia ensina: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Se você percebe que algo está errado, afaste-se, busque outro caminho, pois existem muitos para seguir. Mas nunca seja conivente com situações que desagradam a Deus. A própria Escritura alerta: "Não sejais morno, antes fosse quente ou frio, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca". E essa é a maior problemática do mundo atual: pessoas mornas. Quem é ruim, todos sabem o que esperar. Quem é bom, todos reconhecem. Mas quem é morno é imprevisível, age conforme a conveniência, age como o diabo. E a Bíblia é clara: não seja morno, não aceite passivamente o que está errado. Esse é um princípio que levo para minha vida, e não estou aqui para dar conselhos, apenas repasso o que aprendi. Cada um decide se quer absorver ou não. Mas lembre-se, há momentos em que simplesmente não dá para se omitir. Você precisa escolher de que lado está. Uma pergunta eu lhes faço agora: se as igrejas fossem removidas da terra hoje, você saberia viver como cristão dentro da sua casa? A pandemia já nos deu um vislumbre disso. Foi um caos absoluto dentro de muitos lares. Em outros países, os índices de divórcio dispararam. No Brasil, surgiram outros problemas dentro das famílias, muitos deles ocultos antes desse período. Se amanhã não houvesse mais templos para frequentar, você conseguiria sustentar sua fé dentro do seu próprio lar. Você já demonstrou amor hoje para aqueles que vivem com você? Já beijou seu filho, seu cônjuge, seus pais? Já orou em gratidão pela comida, pelo trabalho, pela saúde? Muitas pessoas vivem como se estivessem ocupadas demais para lembrar de Deus, limitando suas orações a um rápido murmúrio antes de dormir. Mas será que isso é suficiente? Deus nos abençoa o tempo todo e o mínimo que podemos fazer é reconhecê-lo em cada pequeno momento do dia. Pegou um café? Agradeça. Vai almoçar? Diga um obrigado, Senhor. Não precisa ser uma oração longa, basta lembrar que tudo vem dele. Além disso, é fundamental valorizar e cuidar da família. Hoje, muitos pais e mães estão distantes e depois se perguntam por que seus filhos estão rebeldes ou infelizes. Culpar a geração atual é fácil, mas será que o problema está mesmo nela? Meus filhos fazem parte dessa mesma geração que muitos criticam, mas não passam por esses problemas.
Por quê? Porque recebem atenção e amor dentro de casa. Se você for a uma escola de ensino médio e perguntar para os jovens o que mais falta em suas vidas, a maioria dirá que sente falta de carinho e presença dos pais. E essa ausência está gerando um ciclo de revolta e solidão preenchida pela era digital. Será que nos finais de semana há alguém chamando a família para assistir a um filme juntos? Será que existe diálogo? Será que você já disse eu te amo para seus filhos hoje, para seu marido, esposa, seus pais? Se não, comece agora. Se Jesus voltasse amanhã, como você contaria para ele que está tratando os que estavam ao seu lado todos os dias? Pois a família é algo sagrado que ele nos deu de presente. Muitas pessoas praticam caridade fora de casa, mas não exercem amor dentro do próprio lar, e isso é um erro. Devemos cuidar primeiro dos que estão próximos de nós. O mundo está um caos, crianças estão desaparecendo, sendo maltratadas, o desespero se espalha. E eu imagino Jesus olhando para tudo isso, entristecido, pensando: eu dei minha vida por eles, derramei meu sangue, ensinei o caminho do amor e ainda assim eles continuam se destruindo. Essa realidade é de cortar o coração. Então, faça algo hoje. Abrace seu filho, diga que o ama, surpreenda seu cônjuge com palavras de carinho. Não guarde sentimentos bons para depois. O mundo tem bilhões de pessoas, mas quantas realmente fazem parte do seu círculo, essas são as que mais importam. Você daria sua vida por elas? Elas dariam a vida por você? Se a resposta for não, então há algo errado em seu lar. E não foi isso que Jesus ensinou. O amor é a base de tudo. Ele une, fortalece, transforma. Mas muitas famílias estão se desfazendo porque não alimentam esse amor. E o que estamos fazendo para mudar isso? Hoje, pense bem sobre suas atitudes. Se esse texto tocar pelo menos uma pessoa e fizer com que ela abrace seu filho, diga eu te amo e mude a relação dentro de casa, já terá valido a pena. Não precisa comentar ou contar para ninguém, apenas faça, que o amor se espalhe, porque tudo o que você dá retorna em dobro, tanto do mundo quanto de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos.